Olá, eu sou Fernanda Iquedo, este é o Porquê Cultura e hoje a gente vai falar sobre livros, sobre cultura livre também. A gente vai conversar com o Matheus Rolim, ele é de Piedade, é um escritor que está lançando este livro, Coração de Bicho. Dia 7 agora tem lançamento em Piedade, a gente vai falar sobre esse lançamento. Esse livro aqui está saindo pela editora Cubili e é um livro de contos. Obrigada, Matheus. Obrigado, Fernanda, eu que agradeço por convite. Valeu. Além de ser escritor, o Matheus também é músico e artista visual e psicólogo. A gente vai falar um pouquinho de cada segmento aí, de cada atuação. Que eu falo sempre que esse espaço do Porquê Cultura é um espaço de trazer a trajetória do artista e também a sua assinatura aí, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais de você, para você falar dos seus projetos e também de como surgiu esse livro de contos, que é bem impactante, é muito bonito. E também, além dos contos escritos pelo Matheus, tem as colagens, que eu achei muito legal. E realmente, assim como tá na apresentação, né? Essas colagens casam muito bem com os textos. Então, eu quero que você comece por este livro aqui, porque você também é autor de outros, né? E como que surgiu Coração de Bicho? Certo, vamos lá. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, por estar participando aqui. Para mim é uma honra, né? Um espaço assim de fomento de cultura. É sempre bom a gente ter lugares para poder falar sobre isso e acessar as pessoas, né? Então, o Coração de Bicho, na verdade, ele começa lá em 2020, quando abriu o edital da Lei Aldir Blanc, né? Eu me inscrevi na categoria de publicação literária e aí eu publiquei o livro Caiporismo, né? Que foi escrito durante esse período da pandemia. Foi lançado em formato digital, não teve nenhum lançamento mesmo, um evento de lançamento, né? Então foi um lançamento mais tímido, assim, né? São 7 contos, que são 7 primeiros contos que estão no livro, escrito nesse período de isolamento, nesse período, assim, muito difícil de catástrofe mesmo, assim, né? O que a gente viu, assim, eu acho que até hoje a gente ainda está processando isso, né? E eu acho que o que me motivou a escrever nesse primeiro momento o Caiporismo foi perceber certas repetições na história das pessoas e na história do país, né? E aí eu falei, cara, eu acho que vou tentar achar uma forma de retratar isso, né? E o quanto essas repetições, essa negação também, né? Que a gente entrou num processo de negação, né? Sim. Negação do que estava acontecendo, negação do nosso passado, negação de quem a gente é. Um apagamento histórico, né? Um apagamento histórico proposital, né? Tanto que tem um personagem do Coração de Bicho, que é o Francisco Brasileiro, que ele fala, né? Que a gente ateou fogo em tudo, né? A gente ateou fogo na Cinemateca, no Museu Nacional, no Museu de Língua Portuguesa, né? E tá testemunhando isso naquele momento, eu acho que assim, eu não tinha mais nada a fazer senão escrever, né? Eu tava impotente ali, eu não podia fazer nada, né? Então eu falei, cara, vou escrever. E aí em 2020, né, o Caiporismo, e em 2021 teve o Conto Coxa de Retalhos, que era meio que uma resposta a isso, né? A situação sanitária do país estava um pouco melhor, a gente estava com um pouquinho mais de esperança, né, no futuro, e eu acho que é um conto que caminha mais para o sonho, para a imaginação, como uma resposta, né, a essa violência que vem da negação e do apagamento da memória, né? E o Coração de Bicho nasce aí de 2023 para 2024, abriu o edital da Paulo Gustavo, né? E aí eu me inscrevi na categoria de publicação literária. E os meninos da Cubili abraçaram essa ideia, o Pedro e o Cícero, que são fantásticos, né? Já tem trabalhos já que eles lançam. Eu me identifiquei muito com os trabalhos que eles fazem, a questão de projeto editorial, de curadoria. Eles têm um cuidado muito grande com os escritores. E eu juntei, né, o livro de 2020 com o conto de 2021, mais 4 contos inéditos que foram escritos ali em 2023, que vão para um caminho um pouco diferente, assim, né? Eu acho que de forma meio resumida é isso. Mas você já tinha essa pegada da escrita, assim, já era uma questão meio cotidiana sua? Ou 2020, a pandemia que te trouxe mais essa linha artística aí? Eu escrevi, assim, mas eu não era um grande escritor, né? Você compunha as músicas também? Eu acho que eu comecei pela música, né? Assim, acho que desde criança mesmo, assim, a música é uma coisa que me impactou bastante. Que a sua banda é Ratos na Praça. Isso, que é uma banda que a gente formou com alguns amigos meus, que fazem parte de um coletivo de cultura também, que a gente faz uma atuação lá em Piedade. Que é a Cultura Livre. Isso, é a Cultura Livre, né? Mas eu acho que a música, ela entra em primeiro lugar, assim, porque minha mãe tinha uma banda de baile quando eu era moleque, né? E eu cresci ouvindo ela cantar, cresci ouvindo, sei lá, aquelas coisas dos anos 80, flashback, MPB, Elba Ramalho, Elis, né? E ela cantando. E isso, assim, faz muito parte de mim, assim, né? Parte da minha história.
Mas eu só fui começar a tocar e compor lá em 2014, 2015, assim, né? Que eu peguei um instrumento, comecei a compor. E conheci alguns amigos também, né? Que se interessavam por música. O Renan, o Marcos, o Will, que é um compositor excelente, que me trouxe de volta pro hábito da escrita, né? Porque eu entrei como compositor na banda e já tinha um compositor, que é o Will. Só que quando eu vi as músicas dele, eu falei, esse cara é sensacional, né? Legal. E aí eu falei, eu tenho que aumentar meu repertório, tenho que voltar a ler, né? E aí eu voltei a ler, e aí lendo obsessivamente, e falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa, porque quando a gente consome muita Sim, quer colocar coisa, pra fora, né? E aí eu comecei a escrever, né? Mas eu acho que o que me colocou mesmo para escrever com seriedade foi o edital, né? Ter um prazo para entregar, assim, né? Ter uma obrigação, bom, né? Eu acho que é muito bom, senão a gente fica ali, vai levando aquilo, né? E me ensinou a ter uma disciplina mesmo na parte da escrita, né? E é legal que você trabalha uns temas um pouco da vida caipira ali, do cotidiano, do interior, mas também está presente muito a questão da violência e violência contra a mulher também, né? Sim. Principalmente nos primeiros contos. E aí, como você falou, vem desse contexto que o Brasil estava passando por um ditador, né? Um país assim, governado pelo Bolsonaro, que era não só a negação, mas a pura violência, né? Exato. Violência e homenagens a torturadores. Então, quer dizer, é um reforçar o pior do Brasil, né? Sim. Eu acho que ele aparece ali como um sintoma mesmo, né? Assim, como uma manifestação de um sintoma coletivo, né? Eu acho assim que já estava ali o ovo da serpente fazia um tempo ali, né? Para brotar. E eu acredito que ele parte justamente dessa questão da memória mesmo, assim, né? A gente se esquece muito rápido das coisas no Brasil. Inclusive, a gente já está se esquecendo do que aconteceu alguns anos atrás, né? Eu acho que esse livro também é um convite para a gente relembrar isso. E quando a gente relembra e a gente coloca em palavras, eu acho que é uma forma de tratar, né? De curar, da gente não se esquecer e de falar o que foi ocultado, né? Às vezes propositalmente. Então, são formas que a gente vai encontrando, né? E aí, a leitura do livro, é importante essa publicação. Você falou do projeto editorial, né? Desse carinho, cuidado. Mas é muito interessante porque é bonita a forma da diagramação, né? Realmente... E você colocou essas colagens, assim... Como que você pensou essas colagens com os textos? Você já fez as colagens para cada texto? Ou você já tinha as colagens prontas? E aí você foi encaixando? Então, colagens eu comecei a fazer ele em 2014 também. Eu vi alguns artistas que faziam, eu falei, cara, que interessante isso, né? Eu sou péssimo em desenhar, não sei desenhar. Então, parti para colagem, que é mais democrático, né? E a gente consegue se expressar, e às vezes a gente expressa coisas que a gente nem entende, né? A colagem é muito louca, é quase que uma livre associação, assim, né? Mas pro livro, tinha começado em 2020, né? O Caiporismo, que é esse livro digital que eu lancei primeiro, ele já tinha colagens, né? Legal. E as colagens eram, em geral, pinturas do Almeida Júnior, que ele tem muita coisa de iconografia caipira, né? E com o fundo preto. Então, recortava os personagens, colocava um fundo preto. E aí, para esse trabalho, eu reaproveitei essa ideia, né? Só que eu pensei no fundo preto como essa coisa queimada, né? E aí, para as colagens do livro, depois se quiser mostrar, eu coloquei esse fundo de enciclopédias, né? Queimadas e sobrepus com esses personagens, né? E tem também algumas fotos que são também de familiares, não é? Isso, que são as fotos coloridas. É a foto de capa e a foto do último conto, né? Então, assim, essas colagens, né? Que são com papel queimado. Eu também usei a mídia digital para poder fazer. Elas partem, assim, também de uma ideia, assim, de uma memória que está sendo incinerada, né? Pessoas e arquivos, né? Não só... Você cita também, né? Que é o museu... Isso, tem um personagem que fala muito sobre isso, né? E as fotos coloridas, assim, eu acho que elas fazem parte desse universo íntimo de memória, né? Então, muitas vezes a gente não tem registro do lugar que a gente veio, né? E eu acho que isso gera uma inquietação muito grande na nossa própria identidade, assim, né? Eu acho que principalmente em questão a identidade caipira, né? Porque o caipira, ele tá nesse lugar, em geral, assim, falo por mim, né? Do caboclo, do pardo, né? Esse lugar que hoje em dia é visto como não lugar, né? Assim, ao mesmo tempo, você tem uma passabilidade dentro do mundo branco, mas ao mesmo tempo
não existe essa ancestralidade negra, né, que é colocado, né? Então a gente trabalha hoje com essa dicotomia que é quase norte-americana, né? Ou a gente é preto ou a gente é branco. Mas no Brasil tem o caipira, tem o caboclo, nós temos uma mestiçagem imensa, assim, né? E eu venho desse lugar, né? Então eu quis trazer isso para marcar mesmo, assim, né? O lugar que eu vim. Na capa é uma foto do meu avô, né? Tem na parte de trás da capa. E as últimas imagens do conto tem a minha avó e o meu avô na roça, né? Sim. Ela em Piedade? Isso, ela em Piedade, né? Não necessariamente tem a ver com a história, mas eu acho que o Guilherme coloca muito bem que faz parte do universo íntimo do livro, assim, Isso, né? Que o Guilherme é quem fez o pós-fácil do livro. Isso, Guilherme Tardelli, que é crítico de literatura e mestrando em teoria literária e literatura comparada da FEFELESH, USP. Obrigado, Gui. Muito legal essas parcerias, né? Que se formam, assim, também. Desses encontros para poder lançar um produto que é uma obra, né? E que é uma homenagem também sua à memória, né? A construção da memória. E esse pertencimento também, né? Porque quando você traz essa vida caipira, você trabalha a memória, mas também trabalha isso, de não esquecer ao lugar que se pertence e de como ele frutifica também. De não negar o dado de realidade, né? Assim, né? A gente vê, eu vim desse lugar, né? Eu acho que é um lugar que eu falo a partir dele, mas eu tento falar sobre coisas que estão maiores que esse lugar, né? Assim, sobre o Brasil, né? É isso. Reverbera porque você está falando do Brasil, né? Sim. Não só do interior Piedade, é o Brasil como uma extensão territorial gigantesca, continental. Eu acho que tem muitas histórias, e como eu falei, essa questão da repetição, né? Que se repetem não só no universo caipira, né? Isso, se repetem em qualquer lugar, né? Sim. E aí, o lançamento vai ser dia 7 de julho, a partir das 19? Isso, vai ser dia 7, a partir das 15. Das 15. No Centro Cultural Piedadense e o Antigo Clube Literário. Todo mundo convidado aí, apareçam lá. A entrada é gratuita. Entrada gratuita. Daí vai ter sessão de autógrafos e você vai falar um pouquinho do livro. Isso, vai ter um bate-papo ali com os meninos da Cubilho, o Guilherme vai estar lá também, né? E vai ser muito bacana. Conto com vocês lá. Legal. E aí, esse espaço, ele é para as pessoas se localizarem, porque Piedade é uma cidade próxima a Sorocaba. Sim. Podem sair daqui e tranquilamente chegar lá. Vocês chegando em Piedade, tem a Praça da Matriz, que é o espaço do centro. Ali, logo do lado da Praça da Matriz, tem o Clube Literário, que é um prédio histórico ali do século XIX, né? Agora se chama Centro Cultural Piedadense, né? Mudou o nome. Eu tenho que sempre lembrar, porque eu chamo de Clube Literário. É patrimônio histórico tombado? Ainda não. Sério? Do século XIX? Né? Olha. Piedade, a gente tem um trabalho muito grande a ser feito em relação à memória, né? E nem é tombado esse prédio, nem municipalmente? Não, eu acho que, eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, o único prédio tombado da cidade é a Casa da Cultura, que é o antigo presídio, né? Enfim, né? O processo burocrático para tombamento é lento demais, né? E Piedade ainda está engatinhando nesse sentido, né? A gente não tem museu, a gente não tem teatro, a gente não tem cinema, a gente não tem casa de shows. É muito triste isso, né? Mas tem muitos artistas. Mas tem muitos artistas, né? E aí, isso convida a gente a fazer os movimentos independentes de cultura, né? Então, é legal a gente entrar, então, agora a falar, né? Desse movimento do qual você faz parte, Cultura Livre, quando que nasceu e por que deve ser dessa efervescência mesmo, né? Desse querer estar junto para produzir cultura e para formar público também, né? Total. Eu acho que, assim, é um bando de jovens inquietos, assim, que queriam fazer coisas e acabaram se juntando, né? Então, dentro da música, das artes visuais, a gente começou a fazer a partir de 2015, né? O Cultura Livre nasce em 2015. A gente começou com um evento que é o Palco Livre, né? Que a gente oferecia espaço para os artistas locais se apresentarem, terem um contato com o público, né? A gente começou a fazer o nosso cineclube também, que é o Cinema Livre, que ontem teve... Não, sábado teve já uma exibição de filme, né? E onde que vocês exibem? Agora está sendo no Anfiteatro Municipal, mas a gente fazia no Clube Literário também, né? Legal. Então, o Clube Literário agora, que virou o Centro Cultural, ele é sede de várias iniciativas, né? Então, tem a ONG Voz do Morro, que tem um trabalho deles com música brasileira. Tem o Cultura Livre também, que usa aquele espaço. Tem iniciativas municipais também, que usam daquele espaço, né? Então, assim, eu acho que é um congregador mesmo, assim, né? De jovens ali que estão querendo fazer e que não encontram espaço para isso. Então, a gente não tem, então a gente inventa. Mas né? vocês nasceram já Cultura Livre com música ou com várias frentes? Num primeiro momento foi meio misto, assim, né? Eu lembro que eu fui a primeira pessoa a se apresentar no Cultura Livre como músico, né? Tá.
Nossa, já faz 9 anos, quase 10 Sim, anos. Sim, né? Tô ficando velho. Eu fui a primeira pessoa a se apresentar, a gente começou com música, mas tinha artistas visuais também, o artista visual levava o trabalho dele, conversava com o outro, daí trazia o cineclube, e no fim acabou se juntando diversas mídias, né, diversos setores ali da arte para... E o cineclube é nacional, estrangeiro, tanto faz? Tudo. Qual que é? Sim, tudo. Não tem uma temática? Esses dias passou o Rashomon, né, do Akira Kurosawa lá. Mas a gente passa de tudo, assim. Entre vocês ali. Isso, Muito bacana, né? Porque também dá acesso, informação de Total. público, que é importante para os artistas, Total, assim, né? Para outras pessoas produzirem audiovisual também. Agora, Piedade que entrou essas leis de incentivo, né? De cultura, que nem a Paulo Gustavo, que é essencial. Não sei que o pessoal fala tão mal das leis de incentivo, né? Que é mamata, quer roubar, né? Como se fosse uma esmola, um roubo, né? Não, pelo contrário, né? Precisa ser financiada a cultura, porque Exato. assim como a saúde, a cultura precisa também de financiamento, né? E a gente está oferecendo um produto de cultura ali para a comunidade, né? Não estamos recebendo esmola, né? E está dialogando com a sociedade a respeito de vários temas importantes que precisam ser refletidos, né? Até para causar uma mobilização, uma reflexão para uma mudança, e é transformação social. O que a gente precisa hoje, né? De cultura, assim, né? A gente não precisa de armas, hein, de violência, a gente precisa de cultura, né? E essas leis de incentivo, elas são essenciais, né? Então, tem muitos amigos meus que já estão fazendo projetos de audiovisual, né? Eu vou lançar um clipe também de uma música autoral que vai sair... Temor e Tremor, isso aí. Vai sair em agosto agora. Que bacana, né? Já tá gravando. Tá terminado já. Como que é o seu arroba no Instagram? Mateus? Mateus.rolim_. Porque é legal de acompanhar. Você está colocando fotos da filmagem, né? Sim, sim. Você está dirigindo esse eu videoclipe? fiz a direção, roteiro, e aí tem o meu colega, que é o Alex, que ele é dono da produtora Drop. E tem os 2 atores, que são atores de Sorocaba, né? Que é a Ana Carol e o Vitor Magalhães. Legal. O Vitor Magalhães eu conheço. Conhece? Conheço. E aí o... Drop, que você falou, é da onde? O estúdio Drop é de Piedade. É de Piedade. É o Alex, o João e o Matheus. São amigos meus também que fazem parte da banda, né? Enfim, a gente vai se juntando e fazendo milhares de ações, né? Ao mesmo tempo, assim, né? E você lança em agosto. E que forma que você vai lançar? Já sabe? Já está programado isso? O clipe vai sair, né, no YouTube e a música vai estar disponível nas plataformas digitais. Legal, muito bom. Agora que você tinha falado, só voltando na questão do livro, você tinha falado do caiporismo, que é a versão digital. É possível encontrar ainda esse livro? Ele tá dentro dele, né? Faz parte do Coração de Bicho. Eu acho que tá mais bem apresentado. Mas assim, como memória, assim, tipo, de ver a visualização, a digitalização. Eu fiz algumas impressões dele no físico, né? Que eu imprimi na gráfica mesmo, assim, né? Mas digital não... Digital tem. Eu vou te dar um print depois, que tem o QR Code para você poder acessar. Legal, né? Tá. Ele em formato digital. Mas eu tinha feito algumas impressões e expus na Feira do Beco, que é um espaço fantástico que vocês têm aqui também, né? Você participa da Feira do Beco, vai participar nas outras edições deste ano? Como que... Eu quero participar na próxima. Nessa eu não vou poder participar, porque eu já participei da anterior, né? Então eles estão intercalando agora, né? Mas de nossa... 2 em 2 meses agora, Isso, né? Mas eu participo desde 2019 da Daí feira. você leva as artes visuais. Isso, eu trabalho com prints. Daí... levar os livros. Agora eu vou levar os livros, né? Realizando um sonho mesmo, assim, né? De ter a primeira publicação. E eu gosto dessa coisa de estar em contato com as pessoas, assim, né? Acho que uma das experiências mais bonitas que teve, assim, foi de, enfim, além de vender os prints e tal... eu tava com um exemplar do Caiporismo, e aí um senhor falou assim, isso aqui é um livro? Fala alguma coisa aí, fala um conto para eu ler. Eu falei, o senhor vai ler agora? Ele falou, vou ler agora, né? Ele leu um conto e quando ele terminou de ler, ele tava chorando, assim. Igual eu. A Fernanda tava chorando antes aqui. Gente, eu cheguei chorando, falando, nossa, seu livro. Ai, meu Deus, tive que enxugar as lágrimas pra começar aqui. E aí foi forte, daí ele falou, não, vou comprar. Ele comprou, assim, né? Mas, nossa, foi muito bonito, assim, foi uma das coisas que me motivou. Legal. Então, a Feira do Beco é um espaço muito legal de mediação de cultura, né? Sim. E a gente tenta trazer um pouco isso no Cultura Livre, né? Eu acho que é essencial a gente ter. Porque quando o poder público não tem essa preocupação ou esse olhar do artista, eu acho que o artista tem que se mobilizar e fazer por conta mesmo. Assim. Até porque também é uma forma de pressão para os governos, né, municipais, estaduais, federais, assim, federal, desenvolver ações, porque se não tiver uma mobilização, é difícil de acontecer, né? Porque Total. A gente sabe que mesmo com pressão, mesmo com mobilização, já é um sofrimento, né, ter ações culturais.
como política pública, né? Uhum. Então, realmente valorizar muito a Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, que partiu justamente da sociedade. Não foi dado pelo governo federal, né? Foi uma pressão muito grande para a gente Muito conseguir grande. ter essas leis hoje, assim, né? É. Eu acho muito bonito em Sorocaba, o movimento de Sorocaba, né? Assim que o poder público, né, como todos conhecem aí, né, essa gestão é uma gestão muito difícil de lidar, né? E mesmo assim os artistas se mobilizam e fazem as coisas acontecerem. O Porquê é um exemplo disso, assim, né? Então, vocês estão de parabéns aqui, a cena de Sorocaba também, que mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, mantém, né, essa chama mesmo do fazer cultura. Isso é muito legal. Resistência, eu sempre falo que sim, resistência é não sucumbir, né? Não ceder. Então, continuar mesmo trabalhando assim nessa resistência para que novos frutos surjam e que realmente essa pressão aconteça de forma a cultura um dia ser valorizada mesmo, né? A Feira do Beco é um grande exemplo com as meninas, a Flávia, a Guilherme, né? Tantas outras que coordenam a feira. É fantástico, assim. Sim. A Flávia é uma artista visual incrível assim, eu adoro também, o trabalho dela, me inspira, né? Uma das minhas artistas favoritas, assim, não é querer puxar saco, mas ela é uma artista incrível. Não, ela já veio aqui no portal, aqui no podcast, que na verdade é um videocast, né? Porque está disponível também no YouTube. Mas eu acho lindo o trabalho com a memória operária, né? Com as operárias que ela faz. E ela tem toda essa coisa dessa obsessão, né? Com a história das pessoas. Ela visita a casa, ela pergunta para vizinhos, né? Eu acho muito legal essa maneira dela de trabalhar, né? Eu estava conversando com o Cícero e com o Pedro também, e a gente deu um nome aqui para isso, assim, que é uma historiografia afetiva. Que legal. Né? Meio artística, assim. Eu acho muito legal essa forma de abordar a memória, né? E toca muito você, porque é o que você traz também aqui, né? Essa questão da memória, né? Sim, afetiva. Isso, e o território também. O território é muito importante. Eu trabalho dentro do meu território, eu trabalho dentro do território dela, mas eu acho, assim, que tem muitas coisas que se comunicam, assim. E é legal que você participou também da Feira Selvagem. Isso. Você participa dessas feiras, isso é muito legal. Então, quem quiser conhecer também o trabalho do Matheus, tem que seguir o Instagram dele, porque daí vai vendo onde que você tá, né? Qual feira. Ou então, @mateus.rolim_, é isso. Mas tá aqui já também registrado também para as pessoas seguirem aí. Porque é legal mesmo, as feiras, elas possibilitam trocas e é um intercâmbio. Você vê o seu artista, outras pessoas veem, o Matheus está aqui, né? E acho que até aprende um pouco de outras... Demais. Nossa, faz amizade, né? É um lugar de gente esquisita, gente doida, né? A gente precisa disso. Estamos muito careta, muito sério. Então tem esse lugar de liberdade, de pessoas que compartilham do que você pensa. A gente se sente em casa mesmo. Acho que depois da pandemia, depois desse isolamento, desse sufoco, né? Esses espaços de convívio mediados pela cultura são essenciais para a gente ter saúde mental, né? Sim. Não, e você fala como psicólogo também, né? Sim. Artista e psicólogo. O cara faz um monte de coisa, né? Então, essa questão de saúde mental, você manja bem, assim, porque fico imaginando mesmo, ainda mais no período da pandemia e pós-pandemia, que é tão recente, como é esse cuidar, né, das pessoas. Sim, nossa, assim, trabalhando no serviço público de saúde, né, no CAPS, e a gente vê, assim, que depois da pandemia a demanda cresceu muito, assim, eram demandas que não tinham antes da pandemia. Enfim, não vou entrar ali em diagnósticos nem CIDs, assim, eu queria entrar nessa questão da cultura como libertação também e como alívio para a saúde mental. Total, nossa, Então, no CAPS eu trabalhava com um grupo de arte-terapia, com um grupo de musicoterapia, e grupos mesmo de conversa, né, com adolescentes. Eu acho que era um trabalho muito bacana que eu podia... Eu tentei, né, fazer uma intersetorialidade ali com o setor de cultura. Então, trazer eles para o centro cultural, né, para eles poderem ocupar aquele espaço, porque lá é biblioteca também, para eles usarem a biblioteca. E assim, a gente não ficar fechado nesse modelo de quase de hospital, né? De se fechar ali num cuidado, às vezes, exclusivamente psiquiátrico. Então, poder também oferecer espaço de convívio. Porque, assim, o que a gente precisa hoje é de grupos bem mediados, de contato com o outro. É isso que tira a gente do isolamento, que tira a gente do ensimesmamento. E a arte, né? Em diversas formas, seja arte visual, seja literatura, seja o que for, assim, ela é um grande mediador e permite a gente também simbolizar aquilo que está
fazendo a gente sofrer. Porque por mais que, por exemplo, você chegou aqui chorando, falou, nossa, esse texto aqui é forte. Por mais que às vezes a gente fale de uma coisa triste ou de uma coisa difícil, por a gente ter escrito e simbolizado, aquilo alivia, né? Então, nunca é desesperançoso. Por mais que o texto seja totalmente pessimista, só da pessoa escrever aquilo, né, já é esperançoso. Então, eu acredito que para a saúde mental a gente tem que caminhar nesse sentido de favorecer grupos, né? Não esquecer dos aspectos da cultura, da comunidade, do esporte também. Aí você é esporte falando do skate, né? Do seu lugar também, você é skatista. O skate foi muito importante para mim, assim, porque ele formou o meu gosto musical, formou amizades, eu consegui ir para os lugares e conhecer pessoas. O skate é muito bacana. E fazer oficinas de skate também no CAPS, né? Com os adolescentes. E eles adoravam aquilo, né? Então, o skate também é uma desculpa para a gente formar grupos, né? E para esses grupos interagirem. Eu acho que a gente precisa muito disso. Muito legal, porque é movimento e interação. Então, tanto a cultura quanto o esporte traz isso, né? O movimento do corpo, que é necessário se movimentar. Eu fico pensando, assim, o quanto as redes sociais acabam deixando as pessoas isoladas e em si mesmadas, meio letárgicas. Letárgicas, assim, né? porque elas não se movimentam e também não se apropriam, né? Não tem ali uma antropofagia cultural, né? Se apropriam de conteúdos que não pertencem a elas. Por isso a importância da gente ter cada vez mais mediadores. Né? Assim, pessoas que entendem essas linguagens e que se oferecem para apresentar isso para o outro. Né? A gente precisa muito de mediadores. Mediadores de leitura, mediadores de esporte. Porque assim, o mercado vai querer que você fique consumindo aquilo que é colocado para você mesmo, o algoritmo vai querer que você consuma mesmo, mas se a gente tiver espaços, né, de respiro, assim, como se fosse oásis, a gente consegue ter alguma zona de atuação, assim, né? E você falou de como que é libertador escrever algo, mesmo que esse algo seja triste ou doloroso. Mas para quem lê também, também pode ser libertador, porque reverbera em vários sentidos da vida e faz reflexões. E também quando você está com uma obra diante dos olhos, ela toca você e te move ali a você querer conhecer mais, a explorar também outras letras, outros escritos, né? A buscar outros temas. Então, isso é fundamental. Eu acho lindo isso que você falou, é muito importante de como que a arte acaba sendo essa mediadora, né? E o esporte também. Deixa a vida mais interessante, né? Deixa a vida mais emocionante, mais complexa. A gente começa a ver profundidade nas coisas. Coisas que passavam despercebido, detalhes, coisas pequenas, né? A gente consegue... E essa leitura do mundo, né? Que Paulo Freire tanto fala nos seus livros, né? De ler o mundo, então, ou seja, a gente sair um pouco do rolamento ali das redes sociais para se aprofundar realmente, como você fala, em outras... Total, torna a vida mais emocionante, mais interessante e também ensina a gente a se colocar no lugar do outro, a ter empatia, né? E sair do nosso ponto, né? Então, assim, sei lá, aqui tem a história de um moleque que vende droga numa trilha. Você já conversou com um moleque, assim? Como você imagina que é esse lugar, né? Muitas pessoas às vezes julgam, né? Tem opiniões formadas. Mas assim, e se você tentar se colocar no lugar dele e fantasiar junto com ele o que é estar nesse lugar? Ou, sei lá, de um caboclo de meia-idade frustrado que trabalha como mecânico, mas quer ascender socialmente, mas não entende a sua própria origem, né? A que ponto esse ressentimento leva esse cara, né? Então, até os personagens são personagens que eu não gosto. Eu sou obrigado a ter uma certa empatia com eles, assim. Sim. Porque você entende... né, a situação de onde eles partem, realmente. Isso, E a falta também de perspectivas, né? E o contexto, né? Porque muitas coisas as pessoas não escolhem, né? Ninguém escolhe, que nem esse personagem. Ele não necessariamente escolheu ser assim, mas ele foi colocado num contexto, né? Ele tem a liberdade dele, lógico que tem, né? Mas ele foi colocado num contexto que não favorecia outros aspectos dele, que nem o cuidado com a família dele ou outras coisas florescerem, assim, né? Então ele acabou sendo uma pessoa... gananciosa, egoísta... violenta, né? E violenta. Joca. Um personagem do segundo conto. Mas tem vários personagens interessantes aqui que você caracteriza muito bem. Vale a pena ler o livro, Coração de Bicho, Matheus Rolim. Lançamento, falando novamente, dia 7 de julho, lá em Piedade, mas você vai fazer em Sorocaba também o lançamento. Isso. Está sendo programado, é isso? Tá, a gente acredita que em agosto, setembro a gente vai fazer. A gente está ainda acertando aí alguns detalhes, mas logo a gente vai publicar certinho. Então tá joia. Tem alguma pergunta que eu não fiz?
Alguma questão que você queira colocar? Momento Abu Janra, né? Ele sempre pergunta isso no final. O que é a vida? Não chegou. Nem aos pés do Abu. Deixa eu pensar. Depois vocês cortam isso. Não, pode ir direto, tudo bem. Porque é uma reflexão filosófica. Bom, acredito que é isso, assim, convidar as pessoas a experimentarem cultura, a lerem, porque a gente é apresentado para a literatura de uma forma, assim, muito impositiva, de uma forma sempre como uma obrigação, e eu fui criado também, assim, dessa forma. Eu passei a ter o hábito de leitura depois de velho, eu passei a ter o hábito de leitura lá para os meus 20 e pouquinhos anos, né? É um hábito sério mesmo de leitura. E aquilo me trazia um prazer imenso. E como que isso nunca me trouxe prazer antes? Né? Eu acho que foi pela maneira como a gente foi apresentado. Então, a gente poder se arriscar a ler, poder se arriscar a não seguir a leitura como uma coisa exclusivamente acadêmica, como uma obrigação, mas como uma atividade de prazer, assim como a gente sai para dar uma volta no quarteirão, assim como a gente joga bola, assim como a gente anda de skate, assim como a gente faz qualquer coisa, a leitura é uma coisa prazerosa, quando a gente consegue achar um material ali que a gente pode se identificar, e convidar as pessoas para esse universo mesmo, que é muito rico, é emocionante, não é chato, por mais que a gente tenha sido apresentado para a literatura de uma maneira muito chata. Sim, perfeito. Então esse é o convite do Matheus Rolim. Aventure-se então na leitura de livros para conhecer outras personagens e outras vidas, né? E trabalhar essa questão altruísta também, de se colocar no lugar do outro. Muito legal. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigado. E aqui fica o portal porquê.com.br. Meu convite para vocês acessarem o site, também as redes sociais. Essa entrevista, eu não sei se você está ouvindo pelo Spotify ou vendo pelo YouTube, mas em ambos está a entrevista completa, então compartilhem e obrigada. Até a próxima.